Povo de Deus, graça e paz sejam convosco, tudo bem? Pastor Neurivan, esse que vos fala mais uma vez. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Verdades Bíblicas. Meus queridos, deixa eu lhes fazer uma pergunta. Você ama o livro dos Salmos? Você é apaixonado em ler e estudar o livro dos Salmos? Se a sua resposta é sim, eu te convido a mergulhar comigo neste livro tão maravilhoso e magnífico que é o livro dos Salmos. Queridos, falar dos Salmos é uma dádiva, é algo magnífico, até porque o próprio Jesus citou os Salmos, o próprio Jesus falou do livro dos Salmos, o próprio Jesus cantou os Salmos, o próprio Jesus cumpriu as profecias que está escrita no livro dos Salmos. Queridos, o livro dos Salmos é magnífico porque nele contém alguns códigos. Pastor Neurivan, quais são os códigos que estão inseridos no livro dos Salmos? Primeiro, no livro dos Salmos está inserido os códigos da sabedoria. Segundo, no livro dos Salmos está inserido os códigos da prosperidade. Terceiro, no livro dos Salmos está inserido os códigos para uma oração eficaz. Quarto, no livro dos Salmos está inserido os códigos para um louvor cristocêntrico. Quinto, no livro dos Salmos está inserido os códigos para uma adoração genuína. E sexto, no livro dos Salmos está inserido os códigos para uma intimidade profunda com Deus. Meus queridos, esta palavra Salmos vem de uma raiz hebraica que significa terrim. A palavra terrim significa altos louvores, louvores entoados ao Altíssimo. Já na sua etimologia grega, esta palavra Salmos significa músicas para o tangedor. Pastor Neurivan, como surgiu esta palavra Salmos? Ora, esta palavra Salmos surgiu da palavra saltério. Esta palavra saltério era um instrumento musical utilizado na antiguidade. Os Salmos, meus queridos, é considerado como o inário do povo de Israel, o inário do povo judeu. Eu creio aqui que é notório entre os estudantes da Palavra de Deus, os leitores bíblicos, que no livro dos Salmos contém 150 capítulos, 2.461 versículos. Eu não sei se os irmãos já pararam para observar, mas o livro dos Salmos é o 19º livro da Bíblia. Meus queridos, o maior capítulo da Bíblia é o Salmo de número 119, que contém cerca de 176 versículos. O menor capítulo da Bíblia é o Salmo de número 117, que contém apenas 2 preciosos versículos. Meus queridos, o meio da Bíblia está centralizado no Salmo de número 118, versículo 8. Toda vez que você lê o Salmo de número 118, especificamente o versículo 8, você certamente está lendo o meio da Bíblia. Meus queridos, eu quero aqui chamar a sua atenção para falar um pouco sobre a autoria e a data do livro dos
Salmos ocupa um período de quase 1000 anos durante a história. O livro dos Salmos abrange um período de Moisés até o cativeiro babilônico. O livro dos Salmos foi escrito do ano de 1400 ao ano de 586 a.C. O livro dos Salmos revela a adoração do povo judeu, a adoração do povo de Israel. Pastor Nilvan, quantos tipos de salmos contém no livro dos Salmos e quais são eles? Ora, o livro dos Salmos contém 10 tipos de salmos. Portanto, anote aí. Primeiro, súplicas. Segundo, hinos. Terceiro, salmos para o rei. Quarto, salmos de adoração ao rei. Quinto, canções de peregrinos. Sexto, salmos de sabedoria. Sétimo, salmos para culto. Oitavo, salmos históricos. Nono, salmos escatológicos. E décimo, salmos alfabéticos. Estes são os 10 tipos de salmos que existem no livro dos Salmos. O livro dos Salmos, meus queridos, está dividido em 5 pequenos livros. A primeira parte é do capítulo 1 até o capítulo de número 41. A segunda parte, do capítulo 42 até o capítulo 72. A terceira parte, do capítulo 73 até o Salmo de número 89. A quarta parte, do Salmo de número 90 até o Salmo de número 106. E a quinta parte é do Salmo de número 107 ao Salmo de número 150, que é o último capítulo, número dos Salmos. Queridos, existem algumas curiosidades bem relevantes no livro dos Salmos que eu quero aqui trazer, lecionar aos vossos corações. É por isso que eu te disse que juntos nós iríamos mergulhar de forma profunda e poderosa no livro dos Salmos. Portanto, eu quero aqui abrir um parêntese para te fazer um pedido. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, não perca tempo, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe o link deste vídeo e após você apertar o sininho e deixar o seu like, você estará a par de todo vídeo que eu postar aqui no meu canal. Quando você compartilha este vídeo e curte e comenta e deixa o seu like e ativa o sininho, a plataforma do YouTube, o Tio Zuc, vai entender que este conteúdo é relevante e vai espalhar ele para outras pessoas, apresentar este conteúdo para outras pessoas. Portanto, se inscreva em nosso canal. Queridos, a primeira curiosidade que eu quero deixar aqui a respeito do livro dos Salmos é: o livro dos Salmos contém 160 profecias cumpridas. É isso mesmo. O livro dos Salmos contém 160 profecias cumpridas. Segundo, o livro dos Salmos contém 274 profecias que ainda vão se cumprir. Terceiro, o livro dos Salmos contém 164 perguntas. Quarto, o livro dos Salmos contém 413 ordens. Quinto, no livro dos Salmos está inserido 338 milagres. Sexto, no livro dos Salmos está registrado 174 votos.
sétimo, no livro dos Salmos está registrado 281 bênçãos. São curiosidades bem relevantes para aqueles que gostam de pregar no livro dos Salmos, para aqueles que gostam de estudar os Salmos e de ler o livro dos Salmos, e que amam aí a palavra de Deus ao todo. Meus queridos, a palavra mestre sala aparece no livro dos Salmos cerca de 55 vezes. Não sei se você já parou para observar isso. Pastor, e qual o significado da palavra mestre sala? Para o que aponta esta palavra mestre sala? Ora, esta palavra mestre sala aponta para uma coleção de salmos. Toda vez que aparece o nome mestre sala, esta palavra está apontando para uma coleção de salmos. Outra palavrinha bem interessante que aparece constantemente no livro dos Salmos é a palavra selá. Esta palavra selá aparece no livro dos Salmos, cerca de 71 vezes. Pastor, e qual o significado da palavra selá? A palavra selá, meus irmãos, no livro dos Salmos, tem pelo menos cerca de 3 significados. Primeiro, significa uma pausa para uma reflexão. Segundo, significa um intervalo. Terceiro, significa uma mudança de tom. São assuntos, curiosidades bem relevantes e magníficas para aqueles que amam estudar a palavra de Deus. E aproveite que eu estou me passando este conteúdo de graça, porque eu desejo que juntos nós cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador, nosso Deus. Meus queridos, agora vamos falar um pouco da autoria ou dos autores do livro dos Salmos. Um dos autores do livro dos Salmos, bem conhecido, é Davi. Davi escreveu cerca de 73 salmos. O segundo autor do livro dos Salmos foi Asaf. Asaf escreveu 12 salmos. Os filhos de Corá escreveram 10 salmos. Salomão, filho de Davi, segundo rei de Israel, escreveu 2 salmos. Salomão, escreveu 3 salmos. Emã escreveu 1 salmo. Etã também escreveu 1 salmo. E Moisés também escreveu apenas 1 salmo. 50 salmos no livro dos Salmos são anônimos. Vou repetir. Cerca de 50 salmos no livro dos Salmos são anônimos. Pastor, o que isso significa? Significa que 50 salmos são de autoria desconhecida, a qual a história, a Bíblia, não revela quem são os seus autores. Meus queridos, eu quero finalizar este estudo por aqui. Eu espero que este estudo tenha te edificado, tenha aprimorado os seus conhecimentos, tenha despertado em você mais vontade e curiosidade em aprender a Bíblia Sagrada. O apóstolo Pedro disse que devemos crescer na graça e no conhecimento. A graça e o conhecimento precisam andar lado a lado. Não adianta você ter a graça e não ter o conhecimento. Não adianta você ter o conhecimento e não ter a graça. Unção sem conhecimento é meninice. Conhecimento sem unção é fanatismo.
Portanto, eu te convido a crescer na graça e no conhecimento. A Bíblia diz: prossigamos em conhecer ao Senhor nosso Deus. Deus disse em Oséias 4:6: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Busque conhecimento, busque os dons espirituais, busque se aprofundar na ciência da teologia, busque se aprofundar na arte da pregação, para que você esteja mais preparado para exercer o ministério que Deus te confiou com eficiência e eficácia, para que almas venham se render aos pés do Senhor Jesus. Meus queridos, hoje é só que Deus abençoe a todos. Foi um prazer. Fica conosco até o próximo vídeo. Graça e paz.